por isso que a principal pessoa que você tem que amar, irmão, é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Aleluia! Eu amo e valorizo o Espírito Santo, irmão. Eu amo conectado 24 horas do meu dia com vocês. Para onde eu irei? Você só acredita em palavras de Deus. Aleluia! Então, irmão, o apóstolo Paulo foi um homem que ninguém precisou evangelizar o apóstolo Paulo, até porque se alguém fosse evangelizar o apóstolo Paulo, ele matava, ele arrancava na cabeça. Ninguém tinha essa coragem, por quê? Porque o apóstolo Paulo ele planejava, arquitetava matar os cristãos. Até porque ele estava indo a caminho a Damasco, recebeu cartas e estava indo lá aprontar para os cristãos. Só que Cristo, ele apareceu no caminho a Damasco e teve um encontro com Paulo. O primeiro ponto que eu aprendo aqui, aleluia, irmão, há pessoas que você pode evangelizar uma vez, duas, três, mas depois da terceira, você só começa a orar por ela, irmão. Porque há pessoas que você vai se matar de pregar e ela não vai aceitar Jesus. Mas vai ser necessário o próprio Cristo criar uma situação para que Ele mesmo apareça para a pessoa e a pessoa se converta. Aleluia, Jesus! Assim, irmão, ninguém precisa pegar para era duro, coração duro. Se viesse falar de Deus, eu nem queria, irmão. Pegar o furo e jogar fora. Não é negócio de crente, papo furado. Mas Cristo criou uma situação difícil, árdua, muito tensa, mas Ele me trouxe novamente para a presença. Aleluia! Ele fez em mim igualmente fez a Paulo. Quando ele aparece para Paulo, ele faz que Paulo fique cego. Sabe o que era aquilo? Ele dizendo: Paulo, você vai ficar cego para o mundo, mas eu vou te dar uma visão do céu. Glória a Por isso Deus. que quando ele vai lá, Ananias é usado por Deus para colocar a mão em Paulo, ele volta a ter vista. Aleluia. Só que a convenção do apóstolo Paulo foi totalmente da convenção de algumas pessoas. Um culto como esse, algumas pessoas se emocionam, choram, ímpias, e no final do culto se há de ter um apelo e a pessoa vem aqui e diz: eu quero aceitar a Cristo. Mas no dia seguinte ela não quer mais a Cristo, desviou. Sabe o que é isso? Conversão emocional. Ela se emocionou pelo momento do culto, se impactou, chorou, se derramou, mas no dia seguinte ela já estava vazia de si própria. Eu também tive na minha vida como cristão, várias conversões emocionais. Aceitava depois da semana, desviava, aceitava depois do mês, desviava, mas chegou uma estação que eu falei: não dá mais. Aleluia. Toquei no arado, irmão. Aleluia. Eu tenho que carregar a cruz. Aleluia. Então o apóstolo Paulo, depois que ele recebeu o encontro com Cristo, agora ele se dedica totalmente a Cristo. Ele passa por dificuldade, passa por naufrágio, passa por muita peleja, mas ele não desiste do chamado. Aleluia. As adversidades que o apóstolo Paulo passava dava para ele mais combustível para continuar. Irmão. Dava mais combustível para que ele viesse a continuar. O apóstolo Paulo, dominado pelo Espírito Santo, possesso pelo Espírito Santo, se relacionava todos os dias com o Espírito Santo. Aleluia. Nós vivemos uma geração que a primeira coisa quando se faz, quando se acorda, é pregar esta maldição aqui, irmão. Eu digo que a maldição de misericórdia, mas até eu às vezes me pego desapercebido isso aqui. Estou estudando, chega a notificação, eu pego, deixo a Bíblia do lado e falo: misericórdia. É por isso que temos que ter domínio próprio, irmão, para saber remover isso por um tempo, para se dedicar a isso. Aleluia. A palavra transforma, a palavra liberta, a palavra cura. A palavra, irmão, é surreal. Aleluia. A palavra tem um poder que o Apolo 40 não tem. A palavra tem um poder de abrir a chave sem precisar usar cadeado. Glória a De fazer Deus. uma operação sem precisar do Aleluia, papai. libertar o prisioneiro, irmão. E as pessoas, eu vou enfatizar até o final desse culto, porque eu estou com muito ódio, irmão. Não é pecado de ódio, não. Quando você tem ódio da pessoa certa, não é pecado. Eu tenho ódio de Satanás. Alguém tem ódio de Satanás aqui também? Glória a Deus, aleluia. Todos os dias ele me atribui, irmão, querendo tirar minha fé, querendo tirar minha paciência, querendo apagar a chama que há sobre mim. Mas eu uso essa tribulação dele como combustível para inverter a situação
situação e diz: Satanás, você vai perder mais uma, mais duas, mais três, mais quatro, porque quem está em mim é mais valioso que você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 8 horas, o pastor falou que eu poderia ter 8h30 e até 9 horas, mas é agora que eu começo a pregar de verdade. Aleluia. Eu vim aqui, irmão, tomado pelo Espírito Santo, possado pelo Espírito Santo. E eu quero expressar aquilo que ele tem me falado. Aleluia. Aleluia. Entenda uma coisa, irmão. Eu tenho uma agonia das pessoas que não valorizam o Espírito Santo. Eu tenho uma agonia das pessoas que desprezam as profecias. Eu tenho uma agonia das pessoas que não acreditam mais no poder de Deus. Eu sou daquele tipo de crente maluco que eu ainda acredito que pelo poder do Espírito Santo o paralítico vai ter que largar a muleta e voltar a andar. Aleluia. Eu sou daquele tipo de crente maluco que eu creio que quando o mundo entra aqui ele tem que sair daqui falando. Aleluia. Eu sou daquele crente maluco que eu creio e eu profetizo e eu amo isso. E quando alguém entra aqui com câncer, ela só entra, mas já sai curada. Eu sou daquele tipo de crente, irmão, que quando o surdo ele entra aqui, irmão, ele já começa a ouvir, ele já começa a levantar a mão e dar glória. Aleluia. Glória a Deus. Muitas pessoas queriam apagar a chama do Espírito, e isso começou já lá na época de 1906. Em 1906, Deus levantou um homem negro. Ele era caolho, não enxergava de um olho só, e o nome dele era William Seymour. Naquela época, William Seymour era um tipo de grande maluco. Por quê, irmão? Para crer no Espírito Santo, para crer em Jesus sem ver, tem que ser doido como nós mesmos, irmão. Então, William Seymour, ele lia a Bíblia e ele acreditava em tudo que estava escrito na Bíblia. Só que lá naquela época tinha pessoas, tinha um grupo seleto de pessoas, tinha uma igreja que elas não acreditavam no que estava na Bíblia, ou seja, elas só pegavam a parte do que estava escrito e acreditavam, mas as outras metades das palavras de Deus, elas falavam que era ficção, elas falavam que era historinha. Naquela época, o William Seymour, eles olhavam para a igreja daquela época e ele percebia que a igreja daquela época não tinha fogo, a igreja daquela época não tinha unção, a igreja daquela época não tinha autoridade. Só que o William Seymour abriu a Bíblia em Atos do número 2, ele leu, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu aquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Aleluia! Leu aquela palavra e o coração começou a arder. O William Seymour agora, ele reúne um grupo de pessoas que tem o mesmo pensamento dele, tem a mesma convicção dele, e agora eles vão para a rua Bonnie Way orar pelo Santo Espírito, orar para que eles venham ser cheios e batizados pelo Espírito Santo. Aquela época, irmão, tinha umas igrejas reformadas que elas não acreditavam que Moisés abriu o mar vermelho. Eles diziam que Moisés só conseguiu passar por ali porque a maré estava baixa. Eles diziam, irmão, que Jesus não ressuscitou, ele entrou em coma. Naquela época eles falavam que a história de Jó, a história de Jonas era tudo uma historinha, irmão, era ficção. Só que nós somos tipo de crente que tem muita fé e tem muita convicção para crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, que Moisés abriu o mar vermelho, que Pedro andou por cima das águas. Aleluia! Que aquele já levantou a tua vida, que Lázaro levantou a tua vida. Aleluia! Aquele homem chamado William Seymour, ele reuniu um grupo de pessoas para orar, e eles oravam 5 horas por dia. Mas teve uma vez que eles estavam orando por 5 horas e nada do Espírito Santo batizar ele. Alguns perderam a fé, alguns perderam o ânimo, alguns perderam o vigor, alguns perderam a vitalidade, já estavam desanimados. Falaram: William Seymour, oramos todos os dias 5 horas e não somos cheios do Santo Espírito, não sentimos a presença dele, não falamos em outras línguas. O William Seymour falou: calma, vamos insistir, porque a insistência é a chave do sucesso. A persistência é a chave do sucesso. Aleluia! E agora o William Seymour, juntamente com aquele grupo, começou a orar por 5 horas. Depois ultrapassou para 6 horas. Depois ultrapassou para 7 horas. As pessoas rolavam pelo chão com tanto desejo de sentir a presença do Espírito Santo. Depois de 7 horas orando, William Seymour, juntamente com aquele povo, de repente veio uma presença e todos começaram a falar em novas. Aleluia!
estava acontecendo. Quando ela bota o rosto na janela, ela vê o William Seymour pregando uma palavra simples: Jesus cura, transforma, batiza e leva para o céu. Naquela hora, a mulher entra na igreja e o William Seymour prega para ela. Na mesma hora, ela aceita Jesus. Depois, o William Seymour pega, bota a mão sobre a cabeça dela e na mesma hora, a mulher começa a falar em novas línguas. A rua Bonitoei foi impactada por uma presença do Espírito Santo. A rua Bonitoei foi impactada pelo avivamento. Encheu de tanta gente que teve que mudar para outro quarteirão, para uma rua chamada Azusa, número 306. Naquela época, irmão, eles tinham horário para começar o culto, mas não tinha horário para terminar. Não era como se fosse da geração antiga, da geração presente, e quando dá 9 horas fica olhando para o relógio: meu Deus, eu quero ir para casa assistir a novela, eu quero ir para casa assistir a de frente. Não, irmão, eles ansiavam pela presença, eles amavam a presença. Naquela época, irmão, o avivamento foi tão forte, mas tão forte, que tinha uma mulher que só falava em uma língua. Ela entra lá, irmão, naquela igreja, e o Espírito Santo começou a tomar ela de uma forma tão poderosa, mas tão poderosa, que naquela época tinha um teclado que ficava no canto da igreja, mas ninguém tocava e ninguém cantava. Mas o povo daquela época orava para que Deus trouxesse alguém que pudesse tocar aquele teclado. E aquela mulher que só falava o idioma, quando ela entra na igreja, o William Seymour põe a mão sobre a cabeça dela e ela é cheia do Espírito Santo. Na mesma hora, ela é cheia do Espírito Santo, ela vai até o teclado, levanta o teclado e ela começa a tocar, toca e canta em outro idioma. Estava cheia do Espírito Santo. Aleluia, Isso que o Espírito Santo faz, coisas sobrenaturais, coisas miraculosas. Naquela época, o avivamento da Rua Azusa foi tão impactante que um jornalista totalmente atribulado foi lá para relatar a história. Ele começou a escrever: as mulheres são loucas, elas ficam se jogando pelo chão, os homens são malucos, eles ficam gritando e chorando. Naquela hora, ele escreveu aquele relato, uma criancinha começou a correr para lá, uma criancinha começou a correr para lá, o rosto da criança reluzia e a criança falava em novas línguas. Na mesma hora, o jornalista parou de escrever, o coração dele começou a queimar e ele disse: crianças não agem assim, crianças não fazem assim, deve ser o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Na mesma hora, vai 2 missionários suecos lá para presenciar o avivamento. Oh, aleluia! Chega lá, o William Seymour olha por Deus e fala assim: eu quero que vocês dois levem essa chama para um lugar do globo chamado Pará. Aqueles 2 missionários não sabiam. Oh, aleluia! Eles foram para a biblioteca, começou a pesquisar até que achei Belém do Pará, Brasil. Chega no Brasil, 2 missionários suecos, Daniel Berg e Bonavide. Eles vão para a igreja tradicional e ficam no perão da igreja, aprendendo o português, porque Daniel Berg e Bonavide não sabiam o idioma brasileiro, não sabiam o português. Eles estudam, até que eles estão fluindo no português. Aí eles recebem a oportunidade para pregar naquela igreja e eles começam a pregar Atos capítulo 2, e todos foram cheios do Espírito Santo e começou a falar em novas línguas. Na mesma hora, o pastor daquela igreja falou: para com essa palhaçada, essa doutrina aqui não, essa doutrina não é nossa. E expulsaram Daniel Berg e Bonavide daquela igreja. Só que naquela época, Daniel Berg e Bonavide ficou muito triste porque pregou a verdade e o pastor não aceitou. Mas naquela igreja tinha uma irmã chamada Celina Martins de Albuquerque que costumava dormir 8 horas da noite. Naquela época, a doutora Celina Martins de Albuquerque, ela chega no quarto e ela não consegue dormir, não. Dá 9 horas ela não consegue dormir, dá 10 horas ela não consegue dormir. Já é 1 da manhã e a irmã Celina Martins de Albuquerque não consegue dormir. Agora ela vai na cabeceira da cama e dobra o joelho e fala assim: papai do céu, os missionários suecos pregaram na minha igreja acerca do Espírito Santo, falando que ele desce, que ele vem, que ele batiza,